E aí, vamos lá para a nossa segunda parte da aula, continuando nosso estudo de funções. Então, resolvemos alguns exercícios de funções na primeira metade. Agora vamos ver alguns tipos de função, especificamente hoje a função do primeiro e o do segundo grau. As funções, elas vão ter a variáveis ali, f de x e o x. Quando x não está elevado a nada, significa que ele está elevado a 1. Porque 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 3 é 3. Então, o x elevado a 1 é o x. O grau de uma função é determinado pela variável independente, a quem ela está elevado. Se minha função, por exemplo, for x ao cubo, você vai ter uma função do terceiro grau. Se minha função for x à quarta, vai ter uma função do quarto grau. X elevado a 1 é o próprio x. Então, aqui é uma função do primeiro grau. Então, aqui a minha função ela tem um termo genérico. F de x igual a ax mais b. Esse a e b são termos constantes. Por exemplo, você vai ter o valor aqui, ó, 3x mais 2. Você tem uma função no primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Conforme você vai ter o valor de x, você vai ter o f de x. Então, é assim que funciona para avaliar. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação aqui, um exemplo prático. Imagine um vendedor. E esse vendedor, ele recebe um salário de R$ 1.200 por mês. Só que esse não é o salário total dele, ele pode receber mais do que isso. Se o cara não vender nada, ele vai receber R$ 1.200 por mês, que é o salário dele. Mas em cima do salário dele, ele vai ter uma porcentagem que é a comissão. Então, ele tem 5% em função do valor que vende. Então, o valor que vende, quanto que é? Não sei, vai depender de quanto ele vender. X. Então, essa pessoa, ela vai receber um termo de 1.200, que é um valor fixo, ela não depende de quanto que ela vende, é aquele valor que ela tira todo mês. Mas uma comissão de 5% em cima do quanto que ela vender. Então, se ela vender R$ 1.000, 100% é 5% de 1.000 mais 1.200. Então, aqui quando a gente olha esse termo B, ó, ele não depende de X, ele é o termo fixo. É como você entrar num táxi. O taxista ele não começa do zero, ele tem a bandeira, certo? Então, é um valor fixo, e esse valor não depende da distância. Se você andar 10 km ou 5 km, aquele valor inicial ele é fixo, ele não depende de X. E aí você vai ter um termo que depende de X, que o X pode ser o tempo, a distância, né? No caso ali do táxi, vamos pensar na distância só. Então ele vai pagar a bandeirada, que é representada pelo B, mais quanto ele andar. Se ele andar 10 km, vai ser proporcional. 1.000 km, vai pagar um valor bem acima, certo? Você pegando valores bem esdrúxulos ali, bem absurdos, né? Então é isso que acontece, você pode ter um termo que não depende de x, que é aquele termo fixo, e um termo que é variável. Então aqui você pode dizer que é o teu termo fixo e o teu termo variável. Então a função do primeiro grau, lembrando, porque o x está elevado a 1, é o próprio x que se representa. Então aqui nós temos um típico exemplo de uma função do primeiro grau. As funções do primeiro grau eu posso representar também de forma gráfica. Então, como é que a gente representa a função do primeiro grau de uma forma gráfica? Nós vamos ter os eixos, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, vamos imaginar aqui a seguinte função para nós trabalharmos com o gráfico da função. Então, imagine que eu tenho uma dada função, f de x é igual a 2x mais 1. Tá? Vamos representar graficamente a função. Então, como é que funciona aqui? Eu posso atribuir valores. Para quem que eu vou atribuir usualmente? Para a minha variável independente, que é o x. Então, o x é minha variável independente e o f de x é minha variável dependente. Esse f de x, muitas vezes chamado de y. Então, vamos continuar aqui, ó, a minha situação. Então, eu tenho que f de x é igual a 2x mais 1, certo? Então, essa é a minha função que foi dada. Então, f de x é igual a 2x mais 1. Deixa eu escrever aqui a minha função. Então, f de x é igual a 2x mais 1. Então, eu vou atribuir valores, porque eu quero escrever um gráfico. Não me foi falado nada, só pediu para eu fazer o gráfico. Então, f de x eu vou atribuir valores para x.
Não aparentemente não tem nenhuma restrição, então vou criar uma tabelinha, o x e o f de x. Tá? Vamos lá agora. Então, posso atribuir qualquer valor para x, aparentemente, né? Porque não foi falado nenhuma restrição, vou atribuir alguns valores. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, quando o x vale menos 3, ó, se o x vale menos 3, eu vou ter o f de menos 3. Vai ser 2 vezes o x que vale menos 3, mais 1. 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos. Mais 1. Aqui vai dar menos 5. Menos 2. F de menos 2. 2 vezes menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Quando x vale 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Quando x vale 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Tá? Então aqui vai dar 5 e aqui vai dar 7. Então, beleza. Agora eu tenho aqui os meus valores. Para eu representar um gráfico, eu tenho que entender que eu vou precisar dos eixos. Eixo x e y. O y é o f de x. Eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y ou f de x. Então, vamos criar um eixo. Eu sei que o meu x está indo de menos 3 a mais 3. Vou pegar uma linha aqui, qualquer. E eu sei que o meu f de x está indo de menos 5 a 7. Beleza. Então, eu vou pegar e fazer a escala, né? Eu sei que aqui o encontro entre os dois é o 0. Vou fazer uma escala aqui, ó. 1, bem a olhômetro. 2, 3. Então, aqui 1, 2, 3. Esse é o meu eixo das abscissas. Vou pegar mais ou menos a olhômetro aqui, ó. Menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Fazer o y um pouquinho menor. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, continuasse assim sucessivamente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo sem régua, então ficou bem mais ou menos, mas é só para entender a ideia. Então, vamos juntar aqui, ligar os pontos. Quando o x vale 3, o y vale menos 5. Então, quando o x vale menos 3, o y vale menos 5. Então, aqui vai estar o encontro, meu primeiro ponto. Quando o x vale menos 2, o y vale menos 3. Lembrando que vocês vão me dar um desconto que eu não estou fazendo com régua, né? Quando o x vale menos 1, y vale menos 1. Quando o x vale 0, ó, o y vale 1. Próximo ponto vai estar aqui. Quando o x vale 1, o y vale 2. Quando o x vale 2, ali vai valer 5. Quando o x vale 3, vai estar ali em cima, no 7. Tá? Então, agora eu juntei os pontos. Eu sei que ali não pode ter intervalos, né? Entre 0 e 1. Tem 0,5, 0,7, 0,9. Tem infinitos números ali. Mas agora eu vou unir os pontos aqui. Tá? Claro, gente, não ficou uma reta super perfeita, porque, né, eu fiz o olhômetro ali. Se a gente olhar aqui, o meu espacinho está um pouquinho menor. Mas a gente vê aqui que o gráfico de uma função do primeiro grau, ela sempre vai ter uma característica. O gráfico de uma função do primeiro grau, deixa eu só complementar aqui, ó, que aqui é o x, aqui é o f de x, ele vai ser uma reta. Então, isso sempre, professor, sempre. O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Aí, o que acontece? Observe, conforme o x aumenta, o f de x aumenta também. Então, essa reta, quando isso acontece, ela tem esse formato crescente. Mas você podia ter uma situação, por exemplo, que o x aumenta, o f de x diminui. Vamos supor que alguém está pintando uma parede. Conforme aumentar o número de pessoas para ajudar, o tempo vai o quê? Diminuir. Então, o número de pessoas aumenta, o tempo diminui. Então, seria um comportamento inverso. Essa reta seria uma reta decrescente. Ela teria um formato mais ou menos assim. Pegando para qualquer valor.
tá? Se a minha função fosse decrescente, se ela é do primeiro grau, ela vai continuar sendo uma reta. Porém, se ela fosse uma função decrescente, ela estaria no outro sentido. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma função decrescente. Então, você pode ter função chamada crescente e a função chamada decrescente. Então, vamos supor aqui que eu tivesse esse outro comportamento aqui, tá? O que acontece aqui, ó, esse primeiro caso, conforme o x aumenta, o f de x aumenta. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Desculpa, aqui ela está decrescente, tá? Então, aqui conforme o x aumenta, o y f de x diminui, ela é decrescente. Vamos só corrigir aqui. Aqui no outro gráfico, ele é ao contrário, ó, tem o x e o f de x. Conforme o x aumenta, o f de x também aumenta. Aqui, conforme o x aumenta, o f de x diminui. Então, aqui é uma função decrescente. Aqui, conforme o x aumenta, o f de x aumenta, é uma função crescente. Então, eu sei que função do primeiro grau é uma reta. Ponto final. Sempre. Ela pode ser crescente ou decrescente. Você vai saber se você desenhar ou simplesmente se você fizer uma análise da função. Lembre-se, a função do primeiro grau ela tem um termo genérico que é f de x é igual a x mais b. Esse termo aqui, ó, se eu só olhar a função, eu consigo saber se ela é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. A função é crescente quando a é maior do que zero. Então, por exemplo, f de x igual a x mais b. Se eu tiver a função f de x igual a 5x menos 8, esse a é 5, 5 é maior que zero. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, ela seria uma função crescente. Quando a for menor que zero, então se eu tivesse a função assim, f de x igual a menos 5x menos 8, ó, só mudou o sinal do a. O a é negativo agora, o a é o termo que está multiplicando o x, ó. O a é o termo que está multiplicando o x. Então, se o a é positivo, maior que zero, ela é crescente. Se o a é negativo, menor que zero, ela vai ser decrescente. Agora, se esse a não existir, aí você vai ter uma função constante, né? Ela acaba até não sendo uma função do primeiro grau. Porque assim, se o a não existe, se o a vale zero, então se o a valesse zero na função que eu fiz, ia ficar f de x igual a menos 8. Ou seja, não importa qual o valor de x, o f de x sempre vai valer menos 8. f de 1, menos 8. f de 3, menos 8. Então, nesse caso, se você fizesse o gráfico, ele ficaria uma reta paralela ao eixo x, porque o valor seria constante. Então, o a maior do que zero, função crescente. A menor do que zero, função decrescente. Se o a é igual a zero, vai ser uma função com valor constante. É isso que você precisa entender de uma caracterização de função do primeiro grau. Beleza? Agora, um outro termo bem importante em função é a definição de raiz. Raiz de função de primeiro grau. A raiz, ela é o valor que deixa a função igual a zero. É assim que a gente define a raiz. É o valor que a função fica igual a zero. Então, quem que é minha função? Minha função é o f de x. A raiz de uma função também pode ser chamada de zero da função. Porque ela é o valor que faz a minha função ficar igual a zero. Então, vamos ler aqui. Raiz da função é o valor que deixa a função igual a zero. Tá? Ele tem um significado gráfico. Se a gente olhar aqui o gráfico que nós fizemos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tem um ponto que ela corta o eixo x. Esse ponto, ele é a raiz. Ele é a raiz da função. Então, o ponto em que corta o eixo x é a raiz da função. Isso que é o significado, que deixa o x igual a zero. É o ponto que corta o eixo x. Então, é o valor que corta o eixo x, quando a gente representa graficamente. Então, por exemplo, determine, dada a função, f de x igual a 2x menos 12. Determine a raiz. Então, gente, qual que é a definição de raiz? Raiz também é chamada de zero da função.
certo? Porque é o valor que faz a função f de x ficar igual a zero. Ou seja, eu troco o f de x por zero. Zero igual a 2, x menos 12. Tá? Então aqui, ó, 0 igual a 2x menos 12. 12 é negativo, somos 12 dos dois lados, vai ficar 12 positivo do outro lado. 12 igual a 2x, x igual a 6. Então, x, 6, é a raiz da função. Por quê? É o valor que, se eu substituísse 6 na função, ia fazer o f de x dar 0. É o ponto, graficamente, é o ponto em que corta o eixo x. No gráfico, é o ponto que corta o eixo x, o eixo das abscissas. Então, esse que é o significado de uma raiz da função. Além de tudo, nós temos a chamada função do segundo grau. Então, lembre-se, eu falei para vocês que o que define o grau de uma função é o expoente da variável independente. Então, do primeiro grau, o x vai estar elevado a 1. Quando não está elevado a nada, é x. Do segundo grau, é x ao quadrado. Então, se eu olhar aqui a função genérica, esse é o formato de uma função genérica do segundo grau. F de x igual a x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx e mais c. Lembre-se, é parecido com a ideia do primeiro grau. Essa aqui é uma parte fixa, ou seja, não depende do x. No exemplo do vendedor, ele ganha R$ 1.200 por mês. É um valor fixo que não depende da quantidade que vendeu. Aí você tem duas vezes o x. Pode ter duas vezes. Tem situação que só vai ter uma. Aqui tá elevado, não tem nada, está elevado a 1. Aqui está elevado ao quadrado. Ah, professor, então não seria do primeiro e do segundo grau? Não, quem predomina é o maior. Se você tivesse mais um termo com x elevado ao cubo, é o maior termo que determina o grau da função. Como o maior está elevado ao quadrado, essa daqui é uma função do segundo grau. Então, guarde. O termo que estiver multiplicando x ao quadrado recebe o nome de a. Então, f de x, até para reforçar aqui, a x ao quadrado. O termo que está multiplicando x ao quadrado recebe o nome de a. Aí, além desse termo x ao quadrado, ela pode ter outros termos. Ela poderia ser uma função simples, só ser assim, ó, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. O a, quando não tem nada, porque ele é 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 10, 10. Então, quando não tem nada, aqui o a vale 1. Aqui ela não teria o b, não tem um termo de x e não teria c. O b seria 0 e o c seria 0. Tá? Então, assim, uma função mais completa do segundo grau. F de x igual a x ao quadrado. Ela pode ter um termo que vai estar multiplicando só o x. Então, é o b. E o c é o termo que não depende de x. Então, esse é o formato genérico de uma função do primeiro grau. Do segundo grau. Então, lembre-se, ó. F de x igual a x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Então, ó, o a é o termo que está multiplicando o x ao quadrado. Então, aqui o a vale menos 3. O b é o termo que está multiplicando o x. O b vale 9. E o c é o termo que não tem x, menos 15. No segundo caso aqui, ó, quando não tem nada multiplicando, professor, não é 0? Não. Porque, ó, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 100, 100. 1 vezes o x, 1 vezes x dá o próprio x. Então, quando não tem nada na frente, é porque é o número 1 que está multiplicando. Então, o a vale 1, o b vale 5, o c vale 15. Termo que está multiplicando o x ao quadrado é o a. Então, o a vale 2. Termo que está multiplicando o x é o b vale menos 18. Termo que não depende de x é o c. Tem algum termo que não tenha x aqui? Não, é porque o c não existe nesse caso. O c vale 0. Então, aqui são exemplos que eu passei para vocês, né, de funções do segundo grau. Beleza até aqui? Tranquilo? Agora, a função do primeiro grau, ela corta o eixo x uma vez. A função do segundo grau, ela pode cortar o eixo x duas vezes. Se fosse uma função do terceiro grau, ela poderia cortar o eixo x 3 vezes. Então, como a função do primeiro grau, ela só vai cortar o eixo x uma vez, então ela vai ter uma raiz. Quando a função do segundo, ela pode cortar o eixo x duas vezes, então ela vai ter duas raízes. No terceiro grau, 3 raízes. Do quarto grau, 4 raízes. Como que a gente determina a raiz de uma função do segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Então, a raiz da função, aqui eu vou achar a raiz, no caso vão ser as raízes, porque a função do segundo grau tem duas raízes, é menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. E esse termo aqui, ó,
b ao quadrado menos 4ac, ele recebe o nome de delta. Professor, mas que A, que B, que C que é esse? Vem lá da função, ó. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O A é o termo que está multiplicando x ao quadrado, o B é o termo que está multiplicando x e o C é o termo que não tem x. Então, você pode calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a raiz, ou no caso aqui de segundo grau, as raízes da função. Então, vamos lá para esse exemplo aqui. Determine os zeros da função. Então, zeros da função são sinônimos de raiz da função. Então, tem a letra A, a letra B e a letra C. Vamos lá para o nosso caderno. Então, a letra A, que foi pedido para calcular a raiz da função, ela vai ser o seguinte. Vou até pegar outra folha aqui para facilitar. Opa! Aí. Então, aqui, vamos calcular, no caso, a letra A. A minha função da letra A, em vez de usar x, usou t. Então, professor, mudou tudo? Não, você não pode se prender nas letras. Então, aqui é 2t ao quadrado menos 2t menos 4. Então, o que é raiz? É o valor que faz a função f de x, no caso aqui f de t, ser igual a 0. Então, 0 é igual a 2t ao quadrado menos 2t menos 4. Como que eu acho raiz da função do segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Então, aqui, o que eu sei? O A é o termo que está multiplicando x ao quadrado, nesse caso, onde x é t. Então, o A vale 2, o B vale menos 2 e o C vale menos 4. Então, em vez de x, a gente chamou aqui de t. Pela fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, dentro da raiz, divididos por 2 vezes o a. Então, o t é menos o b é menos 2. Então, cuidado com isso, que é menos um valor negativo. Mais ou menos o b ao quadrado, b vale menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos 4. Isso dentro de uma raiz, divididos por 2 vezes 2. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 2, mais ou menos. 2 ao quadrado, 4. 4, menos 4 vezes 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 4, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar 32. Então, 2 mais ou menos, raiz de 32 mais 4, raiz de 36, divididos por 4. Então, como a função no segundo grau, você tem duas raízes, por isso que é mais ou menos. Primeiro você faz com mais e depois com menos. Então, t é 2 mais raiz de 36. Quanto que é raiz de 36? 6. 6 vezes 6, 36. Então, 2 mais raiz de 36 divididos por 4. Essa é a primeira raiz, vamos chamar de t', ou t1. A segunda raiz, o t2 ou t2', vai ser o 2. Aqui é mais ou menos. Primeiro a gente faz com mais e depois com menos. Tá? Então, aqui, 2 mais 6, 8. Divididos por 4, t' dá 2. 2 menos 6, menos 4 divididos por 4. T2' dá menos 1. Então, significa que eu tenho duas raízes. Vai cortar o eixo x duas vezes. Tá? No ponto 2 e no ponto menos 1. Beleza? Então, aqui a gente fez o primeiro caso, a primeira situação, a primeira função. Agora, a letra B era uma outra função que foi dada. Ali falou que f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Tá? Por que igual a 0? Porque a raiz é o termo que deixa a função igual a 0. Então, o a, nesse caso, quando não tem nada multiplicando o x ao quadrado, é porque é 1. O b vale menos 4 e o c, 4. Então, o x é menos b, menos o menos 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Opa! b ao quadrado, menos 4ac. Divididos por 2a. O a é 1. Tá? Então, aqui, x menos com menos dá mais. Então, vai ficar 4. Mais 4, mais ou menos. 4 ao quadrado, 16.
Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então aqui vai ficar 16 menos 16. Você tem 16 e tira 16, você vai ficar com 0. Sobre 2 vezes 1, 2. Então aqui a raiz de 0 é o 0. Então x' vai ser 4 mais 0 sobre 2. X duas linhas, 4 menos 0 sobre 2. 4 mais 0, 0. Desculpa, 4 mais 0, 4. Divididos por 2, então aqui x' dá 2. 4 menos 0 continua sendo 4. Divididos por 2, x duas linhas igual a 2. Então, nesse caso, quando o delta dá 0, você vai ter duas raízes iguais. Tá? Então, as duas raízes existem, mas elas são iguais. Então, aqui a gente pode chamar de raiz dupla, ou duas raízes iguais. Vamos pegar a terceira função aqui, ó. Vou tentar fazer nesse espacinho menor, porque essa aqui me parece ser mais fácil. Tá? Então, a terceira função, ela é o seguinte, ela é x ao quadrado mais 2. Então, f de x, essa aqui é a letra C, igual a x ao quadrado mais 2. Então, a raiz deixa a função igual a 0. X ao quadrado mais 2 igual a 0. Certo? Então, aqui, ó, o a vale 1. O a é o termo que está multiplicando o x ao quadrado. O b é o termo que está multiplicando o x. Cadê? Não tem termo que está multiplicando o x. Então, significa que o b vale 0. E o c vale 2. Tá? Então, tem o a, tem o b e tem o c. Tem os três termos ali aparecendo. Então, x é igual a menos b, que é o próprio 0, né? Mais ou menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2a, que é 2. Então, aqui vai ficar x é 0, o 0 é neutro na multiplicação, tá? 0 mais ou menos 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Raiz de menos 8. Se você colocar na calculadora, você vai ver que não existe raiz de menos 8. Então, você vai perceber que você não consegue achar raiz dentre os números reais. Então, quando o delta dá negativo, não existe raiz real. Então, dentre os números reais, não tem ninguém que satisfaça essa condição. Então, veja, a minha primeira situação, o delta deu 36. Quando o delta é maior do que 0, você sempre vai acontecer isso. Você vai ter duas raízes, delta maior que 0. Duas raízes reais e distintas, que são diferentes uma da outra. Quando o delta dá igual a 0, você vai ter o caso que as duas raízes são iguais. Então, delta igual a 0, raiz dupla. Quando o delta é menor que 0, não existe raiz real. Então, aqui, quando que não vai existir raiz real? Quando o delta for menor do que 0, ou seja, negativo. Então, isso vai influenciar no gráfico, porque lembre-se, graficamente, o que significa uma raiz? É o termo que corta o eixo x. Então, aqui no caso, tenho duas raízes distintas. Vai cortar no ponto 2 e no ponto menos 1, o eixo x, na hora que você for fazer um gráfico. Então, quando o delta for maior que 0, a equação vai cortar a raiz, vai ter duas raízes e vai cortar o eixo x duas vezes. Quando o delta for igual a 0, vai ter uma raiz dupla, vai cortar o eixo x uma vez. Quando o delta for menor do que 0, não vai existir raiz real. Beleza? Ou seja, não vai cortar o eixo x. Tá? Então, o gráfico de uma função do segundo grau. Nós vimos que o gráfico do primeiro grau é uma reta. O gráfico do segundo grau, ele recebe o nome de parábola, que existe uma concavidade. Tá? Então, o gráfico de função do segundo grau recebe o nome de parábola, porque ele tem uma concavidade. Essa concavidade pode ser voltada para cima, ou essa concavidade pode ser voltada para baixo. Então, se você pegar a função do segundo grau, fizer uma tabelinha ali, x, f de x, quando você fizer o gráfico, você não vai ter uma reta, ó. Você vai ter, no caso aqui, ó, uma parábola. Então, esse formato aqui recebe o nome de parábola. No caso, ó, ela está voltada para cima, então, com a concavidade voltada para cima. Veja, ela cortou o eixo x duas vezes. Então, significa que o delta aqui vai ser maior que 0, ela vai ter duas
raízes. Aqui nesse caso, ó, também é uma função do segundo grau, que mudou o que em relação a outros sinais? Ó, x² mais 2x menos 8. Então aqui ficou menos x² menos 2x mais 8. Então também você tem uma parábola, só que aqui a concavidade é voltada para baixo. Então concavidade voltada para baixo. Então aqui no caso também vão ter duas raízes, ó, porque cortou o eixo x duas vezes. Então lembre lá, a função do primeiro grau, quando o A era positivo, ela é crescente. Quando o A era negativo, ela é decrescente. Aqui no segundo grau, existe uma análise parecida. Então você tem um termo genérico de uma função do segundo grau, f de x igual a x² mais bx mais c. Quando A é maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Quando A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então o A também me ajuda a saber a concavidade. Então você pode ter várias situações. Por exemplo, delta maior que zero. O que a gente viu que significa quando delta é maior que zero? Duas raízes reais e distintas. Ou seja, corta o eixo x duas vezes. Ó, corta uma, duas. Ó, primeira e segunda raiz. Mesma coisa aqui, ó, corta duas vezes. Primeira e segunda raiz, porque o delta é maior do que zero. Se o A, lembre-se lá, f de x igual a x² mais bx mais c. Se o A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Esse primeiro caso. A maior que zero. Se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Aí a gente viu uma segunda situação que o delta deu igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você tem a raiz dupla, que é o terceiro caso aqui. E um outro caso que a gente viu, vou só inverter a ordem aqui, ó. Então delta igual a zero, raiz dupla. Ou seja, as raízes são iguais. Então, como tem uma raiz só, ou seja, ou duas raízes iguais, ela só corta o eixo x uma vez. Ó, porque aqui o x1 é igual ao x2. x1 é igual ao x2. Então, aqui é um caso de raiz dupla. A concavidade pode ser voltada para cima quando A maior do que zero. Concavidade é voltada para baixo quando A é menor do que zero. E quando o delta dá negativo, que nem no nosso exemplo, ele deu menos 8, não tem raiz real. Ou seja, se não tem raiz real, ó, não corta o eixo. Não tem raiz real. Se não tem raiz real, não corta o eixo. Então, ela não vai cortar o eixo. Tá? Então, é assim que funciona. A concavidade pode ser voltada para cima quando A é maior que zero, e a concavidade é voltada para baixo quando A é menor do que zero. E ele tem mais um significado físico, que é o C. Então, quando você fizer um gráfico, o C, onde ela corta aqui, é onde corta o eixo vertical, o f de x. Esse aqui é o valor do C. Então, o C, no caso, aqui é 10, está um pouquinho abaixo de 10, ó, o 8, que é o próprio valor do C da função. Então, quando você tem um gráfico, ó, as raízes, pela fórmula de Bhaskara, é onde corta o eixo x. Ela corta o eixo y, o f de x, no ponto C. Tá? Então, tem várias coisas que a gente já pode fazer do gráfico. Ó. Saber se a concavidade é voltada para cima, saber se a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Pelo A positivo voltado para cima, A negativo voltado para baixo. Sabemos se corta duas vezes, uma vez ou nenhuma vez pelo delta. Tá? E agora tem o ponto do vértice. O vértice é o ponto mais elevado ou o ponto mais baixo de uma parábola. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o ponto mais baixo da parábola, é o vértice. Pode ser chamado de ponto de mínimo. Então, aqui é o vértice. Pode ser chamado de ponto de máximo, porque é o ponto mais alto. Ó, ponto mais alto. E aqui é o ponto mais baixo. Esse vértice você também consegue calcular. Tá? Então, esse vértice ele é calculado por essas equações. Então, as equações do vértice é o seguinte. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre o 4a. Então, você também consegue calcular os vértices de uma função. Então, se o vértice, se a concavidade for voltado para cima, ele vai ter um ponto mais para baixo. Então, ele vai ter um ponto de mínimo. Se a concavidade for voltada para baixo, ele vai ter um ponto mais elevado. Esse ponto mais elevado recebe o nome de
máximo. Então, você vai ter o x do vértice e o y do vértice. Você calcula dessa maneira, pelas equações aqui, ó. Então, o x do vértice é o menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Então, você consegue calcular o ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma parábola, o ponto mais elevado ou o ponto menos elevado. Então, funciona dessa maneira, certo? Então, ó, lado da minha função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, o valor do b, ó, menos b sobre 2 vezes o a, me dá o x do vértice. O y do vértice é o menos delta sobre 4a. Então, você consegue caracterizar o teu gráfico de uma função do segundo grau. Vamos reanalisar aqui. A maior que zero, com cavidade voltada para cima. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, raiz dupla. Delta menor que zero, não há raiz. Então, você sabe onde corta o eixo x, corta nas raízes. Se ele for maior que zero, calcula x' e x duas linhas, sabe onde ele corta. Se ele for igual a zero, vai cortar uma vez só, raiz dupla. Se ele for menor que zero, não vai cortar raiz. Você sabe a concavidade ser voltada para cima ou para baixo pelo A. O ponto C é onde corta o eixo y. E o ponto do vértice você consegue calcular pela equação, x do vértice e o y do vértice. Então, com isso, você consegue fazer um esboço do teu gráfico da função do segundo grau. Você consegue caracterizar. Então, por exemplo, quais são os passos? Determinar os interceptos horizontais, se existirem. Ou seja, as raízes. Então, se existirem, porque se o delta for menor que zero, não vai existir. Determina o intercepto vertical. É o C. Analisa a concavidade. A maior que zero ou A menor que zero, com cavidade voltada para cima e para baixo. E os pontos de vértice. Os pontos de vértice podem te ajudar aqui no que você precisa. Então, vamos fazer um exemplo de gráfico. Eu tenho a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos ver tudo que eu já caracterizo aqui. Ó. Vamos já tirar os valores de a, b e c. Ó, o a, quando não tem nada no x ao quadrado, é porque é 1. O b, menos 2. E o C, menos 3. Então, eu já consigo dizer se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Pergunto para você, a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Então, voltado para cima, porque o A é maior que zero, o A dá 1, ele é positivo. Sei onde corta o eixo Y. Corta o eixo Y no ponto C. Então, eu preciso tirar os outros parâmetros que vão ser bem importantes também. Então, deixa eu vir aqui de novo no caderno. E vamos começar a trabalhar com essa função aqui. Tá? Então, a minha função dada ali no exercício, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Beleza? Então, vamos tirar aqui as raízes. Então, raízes, ou zero da função, é o ponto em que o f de x igual a zero. Ou seja, esse cara aqui é zero. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Vou até calcular o delta separado aqui. Ó. Delta b ao quadrado menos 4ac. Delta b ao quadrado, b é menos 2. A gente já identificou ali, ó, a1, b igual a menos 2 e o c igual a menos 3. Tá? Então, delta b ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, delta dá 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos com menos vai dar mais 12. Delta dá 16. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, o delta deu positivo, negativo ou deu igual a zero? Então, ele deu maior que zero. Se deu maior que zero, significa que vai ter quantas raízes? 2. 2 raízes reais e distintas. Essas raízes não precisam ser sempre o número inteiro, pode ser um número quebrado, tipo 1,38, 5,497777 infinitamente. Tá? Então, vamos calcular aqui as raízes. Ó. Delta
maior do que zero. Primeira consideração que a gente faz aqui, né? Primeira não, na verdade é a terceira, que a gente viu que corta no ponto C, A maior que zero com cavidade voltada para cima. Então vamos lá, agora eu vou calcular as raízes. X igual a menos B, então o B vale menos 2, menos B, que é menos 2, mais ou menos B ao quadrado menos 4AC, que a gente já fez a conta aqui, ó. Dá 16. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Vai dar próprio 2. Então, aqui no caso, ó, vamos ter aqui o x' e o x, duas linhas. Então, menos com menos vai dar mais, né? Menos 2 vai dar mais 2. Raiz de 16 é 4. Então, 2 mais 4 sobre 2. E o x duas linhas é 2 menos 4, que é a raiz de 16 aqui é 4, sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 divididos por 2, 3. Beleza? Agora, 2 menos 4, menos 2, divididos por 2, o x duas linhas dá menos 1. Então, o que eu sei aqui, gente? Ó, com cavidade voltada para cima, porque o A é maior do que 0. Duas raízes eu já sabia que vão existir, que é o 16, e a raiz onde corta o eixo x. Vai cortar o eixo x no ponto 3 e no ponto menos 1. Posso agora também achar o x do vértice e o y do vértice. Vamos lá. Então, x do vértice, fazendo esse espacinho aqui para conseguir visualizar o exercício como um todo. X do vértice menos b sobre 2a. Então, menos o b. Quanto que é o b? Menos 2. Sobre 2a, que é 1. Então, menos com menos mais, 2 divididos por 2 vai dar 1. Então, o x do vértice vai dar 1. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, menos o delta deu positivo, então menos o delta, menos 16 sobre 4 vezes 1. Então, menos 16 sobre 4. Numa divisão, menos com mais dá menos. Então, y do vértice menos 4. Então, eu tenho tudo que eu preciso para desenhar um gráfico. Vamos voltar ali para o slide, ó. Então, o que eu tenho que determinar? Os interceptos horizontais e verticais se existirem, ou seja, as raízes. X igual a 3 e x igual a menos 1, pontos onde corta o eixo x. Agora, o intercepto vertical é o C. Então, o C aqui no caso é menos 3, vai cortar o eixo y no menos 3. Tá? Tem que analisar a concavidade. No caso, A é 1, maior que 0, com cavidade voltada para cima. E os pontos do vértice eu calculei, deu 1 e menos 4. Então, com isso, eu consigo tranquilamente fazer um desenho do gráfico. Como que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o eixo de cinza aqui. Tá? Então, eu sei que vai cortar aqui no eixo x 3 e menos 1. Então, tem que ter pelo menos o 3 positivo e o menos 1 negativo. Tá? Vamos fazer uma linha aqui. E o vértice ali vai estar no menos 4, corta o C no menos 3. Então, vamos alongar um pouquinho aqui para baixo. Tá? Então, aqui eu tenho x, e aqui eu tenho o f de x, que também recebe o nome de y. Tá? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. Eu sei que vai cortar o eixo x quantas vezes? 2. Por que 2? Porque eu tenho duas raízes diferentes. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Fazer o oleômetro aqui. 1, 2, 3. Aí, eu vou tentar seguir a mesma proporção aqui do outro lado. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, eu sei, pessoal, que vai cortar o eixo x aqui duas vezes, tá? Aqui no eixo y. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Aqui, menos 1, menos 2, ficou meio grande aqui, menos 3, tá? Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, eu sei que vai cortar o eixo x duas vezes, nas duas raízes, ó, menos 1 e 3. Então, tá aqui, ó, vai cortar o eixo x aqui e aqui. Aqui é o x' e aqui é o x duas linhas. Vai cortar o eixo y aonde? O eixo y é o ponto C, aqui, ó. Menos 3. Então, vai cortar no eixo y bem aqui. Tá? E nesse caso, como A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, ela vai ter um ponto de mínimo.
que é o próprio vértice, certo? Então, quem que são os vértices aqui, ó? X do vértice 1, Y do vértice menos 4, ó. X do vértice 1, até esqueci de fazer um ponto a mais aqui, ó. Um pouquinho mais para cima, menos 4. Tá? Então, o X do vértice é 1 e o Y do vértice é menos 4. Então, aqui é o meu vértice, que é o meu ponto mais baixo da parábola. Então, quando eu for ligar os pontos... Tá? Então, aqui tá a minha... Deixa eu ver se eu faço melhorzinho um pouquinho, né? Mas a mão não é tão simples assim, certo? Então, aqui, ó, vértice. Tá? Então, quem que é o vértice? Opa! Quem que é o vértice? O X do vértice e o Y do vértice. Tá? Então, aqui é o vértice, ó, X do vértice e Y do vértice. Aqui, no caso, eu tenho as raízes. Tá? Raízes. Ali é o ponto C, ó. C da equação f de x igual a x ao quadrado mais bc mais c. A maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, você consegue caracterizar a função do segundo grau, concavidade voltada para cima. Então, se caracteriza a função do segundo grau. Então, assim que a gente faz um esboço de gráfico, ó. Determina os interceptos horizontais se existirem, as duas raízes, uma se ela for raiz dupla, ou não vai cortar se não existir raiz. O intercepto vertical é o C da equação, a concavidade, se o A maior que zero, voltada para cima, se o A menor que zero, voltada para baixo. E os pontos do vértice pela equação, x do vértice e y do vértice. Beleza? Então aqui, ó, fizemos ali, eu sei que o C corta o eixo y, o f de x, tá? Corta f de x, também chamado de y, né? Achei as duas raízes, que é 3 e menos 1, onde corta o eixo x. Então, como é que seria o passo a passo? Então, os interceptos horizontais, as raízes. Menos 1 e 3. Onde corta o eixo y, o f de x? No C. Menos 3. Então, a concavidade, o A maior que zero, o A vale 1, voltada para cima. E os pontos do vértice, x do vértice e y do vértice. Com isso, você consegue esboçar o gráfico, ó. Raiz 1, raiz 2, ponto C, vértice, ó. Tá? E você sabe que a concavidade é voltada para cima porque o A é maior do que zero. Então é isso aí, pessoal. Aqui encerramos a nossa parte de funções e em breve continuamos o nosso curso. Até a próxima aula.